voz menina, né, gente? Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Amém, glória a Deus. Queridos, estamos terminando o mês de maio. E mês de maio, claro, a gente lembra de família, né? Muitas pessoas marcam casamento para maio. Eu acho que ninguém se separa em maio, não. Será que se separa? Será que alguém escolhe para se separar em maio? Eu acho que não. Mas as pessoas sempre comemoram coisas relacionadas à família no mês de maio. E na última pregação que eu ministrei aqui na catedral, no culto à noite, eu falei também sobre família e eu falei de um sonho. E eu queria abrir essa mensagem falando de um sonho. Um sonho que eu tenho, um sonho particular. E quando eu acabei de falar do sonho, quando eu saí, muita gente falou assim, que sonho mais esquisito, Leninha. Que sonho é esse? Eu vou compartilhar para quem não estava aqui. Eu tenho sonho sim, gente. Eu tenho o sonho de ser avó. Bonito sonho, não é? Bonito. Eu tenho o sonho de ser avó porque eu acompanhei minha mãe cuidando dos netos. E sempre ouvindo a frase dela, é melhor ser avó do que mãe. Eu falava assim, mas por quê, mãe? A avó é mais para aconchego, é mais para cuidar, é mais para paparicar. A mãe é muita responsabilidade. E eu confesso a vocês que eu não tive assim avós pertinho. Meus avós moravam distantes. E eu ainda criança, eles faleceram. Eu sempre vendo esse carinho com minha mãe, eu falei, Senhor, me dê esse privilégio. Eu quero que minhas filhas casem direitinho para a honra e glória de Deus. Mas deixa elas casarem cedo, Senhor, porque vocês sabem que a coisa anda feia, né, gente? Tem que orar muito, a pessoa tem que colocar diante de Deus para não escolher qualquer coisa. Mas eu quero que as minhas filhas sejam abençoadas com homens de Deus. E que não demorem para ter filhos, eu quero ser avó. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje para os nossos corações? Vocês já pararam para pensar como serão as nossas gerações futuras? A gente olha para Israel, sempre a gente vê a história de diversas gerações. Mas e você? Você mãe, você pai, você avó, você avô, você que é adolescente que está aqui em cima. Vocês já pararam para pensar como serão os teus filhos? Os teus netos? Os teus bisnetos? Será que eles terão no coração o desejo de buscar ao Senhor? Será que eles frequentarão essa igreja aqui, a Catedral Presbiteriana do Rio, ou outra igreja, a busca de se alimentarem da palavra de Deus? Será que eles vão se recordar de histórias que você pai, você mãe, você avô, vivenciou com o Senhor e foi passando de geração em geração? Ou será que as futuras gerações, as nossas futuras gerações estarão longe de Deus, distantes? Até vão saber, olha, meu parente lá atrás era daquela igreja ali, meu avô, minha avó. E você é? Não, eu nunca fui de igreja. Como estarão as nossas futuras gerações? E me chama a atenção essa passagem de Josué, que traz exemplos tremendos para os nossos corações. E de cara nós podemos destacar que o Deus o qual nós servimos determinará a nossa vida. Grave bem isso. O Deus o qual nós servimos determinará a nossa vida. Eu estava lendo essa semana e achei muito interessante alguém dizendo que todo mundo tem um Deus. E que o oposto de fé não é a falta de fé. O oposto de fé em Deus é a fé em outro Deus. E foi mais longe. Determinado teólogo, ele declarou que não existe ateu. Não existe incrédulo. Ele acredita que se a pessoa não crê e não confia no Deus verdadeiro, ele vai colocar algo no lugar. Ele ainda destacou de forma brilhante que todo ser humano tem uma necessidade de Deus. Seja lá o que for. Pode não ser o Deus da Bíblia, pode não ser o Senhor Jesus Cristo, mas ele vai procurar alguma coisa para ficar no lugar. É o que nós chamamos
que assume o primeiro lugar das nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que não é só a questão de idolatria. Muitas pessoas colocam muitas coisas em primeiro lugar das suas vidas. Pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser família. Isso me traz uma lembrança que eu ainda relutei em contar aqui. Eu já contei no culto de terça-feira, mas eu vou compartilhar com os irmãos. Meu marido está aqui, ele falou assim, conta. Eu falei assim, não, é melhor não. Você tem vergonha de compartilhar suas experiências? Então eu vou contar, tá bom? Eu estava na minha casa, orando, buscando ao Senhor. E eu estava fazendo minha devocional, o Jorge estava do meu lado. E sabe aquele dia que você precisa muito ouvir a voz de Deus? Eu estava querendo, assim, ouvir Deus falando comigo, sabe, muito pertinho, muito certo. Eu queria abrir a Bíblia, mas logo encontrar uma mensagem para o meu coração. Então eu peguei a Bíblia, não faça isso, é muito feio, tá? E eu falei assim, Senhor, fala comigo, meu Pai. Fala comigo. E eu abri. Olha que coisa feia, né, gente? Caiu numa passagem falando sobre idolatria. Eu fechei, não era para mim, né? Não era para mim. Vou falar o quê? Idolatria? Não tem nada a ver com isso, sou crente. E de bem, aí eu orei, conversei com o Jorge. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, ligo a televisão, numa mensagem, está falando o quê? Idolatria. E aquilo me chamou a atenção, eu virei para o Jorge, e falei assim, olha, provavelmente eu vou encontrar algum idólatra essa semana para pregar o evangelho. Deus vai colocar algum idólatra que eu vou ter a oportunidade de pregar. E a semana foi passando. Naquela semana, a gente tem um editorial do culto infantil aqui. Igual o boletim da igreja, tem uma mensagem para as crianças. E naquele dia, a Keila era responsável para escrever esse editorial e ela não pôde. E ela me ligou pedindo, Leninha, você pode escrever? Posso. Qual é o tema? O tema é o seguinte, onde está o teu coração? O que você coloca em primeiro lugar? Gente, eu escrevi, ficou fantástico. Eu escrevi e eu gostei. E no final de semana eu viajei para pregar na PEC em São Paulo, e o Jorge foi comigo no carro, e a gente estava conversando, e eu falei assim, Jorge, eu escrevi um editorial para as crianças, está maravilhoso, Jorge. Ficou muito bom, a linguagem legal, as crianças vão entender, eu vou ler aqui para você. E comecei a ler para o Jorge. No meio, queridos, eu comecei a chorar. E ele falou assim, mas o que está acontecendo? Você está lendo o editorial, você está chorando? Eu encontrei a idólatra. Eu vou explicar para vocês. Eu estava vivendo um período que eu estava sonhando muito com a casa própria. Eu acho que muitos aqui já passaram por isso. Já estava casada, mas eu vivia de aluguel. Eu queria muito a casa própria. Aquilo começou a tomar conta da minha mente. Eu ia verificar qualquer casa para comprar. E se eu achasse que a casa era mais ou menos aquilo que eu queria, eu já ia colocando a mão e falando assim, Senhor, se for minha, já libera em nome de Jesus. O Jorge até comentou, se Deus resolver liberar todas as casas que você orou, a gente está bem. Mas aquele sonho, por mais legítimo que fosse do meu coração, não era nada feio, não era nenhum pecado horroroso, era um sonho. Estava tomando conta da minha vida. Eu orava só por isso, eu pensava só nisso, as minhas irritações eram por causa disso. E quantas vezes eu e você nos pegamos em situações como essa? Pode ser sonho. O primeiro lugar pode ser uma angústia que você está vivendo. Essa semana eu tive que enfrentar uma angústia da minha vida e dizer, Senhor, essa angústia não vai ficar em primeiro lugar. O primeiro lugar é do Senhor Jesus. E ao Senhor eu confio. E ao Senhor eu coloco essa situação. Está nas tuas mãos, meu Deus. O Deus o qual nós servimos determinará a forma como nós vamos viver, as decisões que nós vamos tomar, o jeito que nós vamos levar a vida. E essa passagem especial, eu pedi para colocar essas 3 cadeiras aqui, nós vamos falar um pouquinho rapidamente de 3 gerações. A primeira geração, de forma muito clara, é a geração de Josué. Vamos colocar Josué nessa cadeira. Que geração, queridos? Que geração. Eu tive a oportunidade nessa semana de ler diversas histórias de Josué. E cada vez eu ficava mais maravilhada com tudo.
como Deus agiu na vida dele. Josué não simplesmente recebeu a história de Israel, ele viveu experiências com o Senhor Deus. Você sabe o que é isso? De receber do pai e da mãe, contando histórias do que Deus faz, do que Deus fez. Mas ele decidiu, ele também ter as suas próprias experiências com o Senhor. Foi uma decisão dele. Nessa passagem que nós lemos, deixa claro que ele decidiu servir ao Senhor. E ele convocou o povo a tomar uma decisão. Vocês precisam colocar a vida em ordem, mas decidir a quem vocês querem servir. E Josué, ele decidiu servir o Deus verdadeiro. Josué, ele foi testemunha de diversas maravilhas e como Deus operou de forma grandiosa no povo de Israel. Ele foi testemunha ocular da saída do povo de Israel do Egito. Ele viu as pragas sendo lançadas. Ele viu a abertura do Mar Vermelho. Ele viu o povo passando pelo Mar Vermelho. Ele viu o mar cobrindo o exército dos egípcios. Ele viu e testemunhou os 40 anos no deserto. E o Senhor Deus trazendo maná. O Senhor Deus trazendo a coluna de fogo. O Senhor trazendo a nuvem. O Senhor operando milagres e levantando o tabernáculo para que Moisés tivesse comunhão com o Senhor e levasse as mensagens de Deus para o povo. E Josué estava ali, companheiro de Moisés. Outra coisa que me chamou a atenção, em nenhum momento da palavra, eu vi Josué se levantando para apunhalar Moisés. Não! O tempo todo aprendendo com Moisés, o tempo todo observando. E quando Deus resolve levar Moisés, se levanta. Josué íntegro, honesto, puro de coração e com uma visão espetacular do reino dos céus. E outra coisa que me chama muita atenção. Um líder estrategista. Ele não fazia qualquer guerra por qualquer coisa. Ele montava estratégia, ele treinava as pessoas, ele levantava as pessoas, ele tinha visão. Esse era Josué. Ele viveu, ouviu e teve comunhão e viveu a palavra de Deus. Mas a palavra, deixa claro aqui, e você pode abrir comigo, em Josué 24, um pouquinho na frente, versículo 31. Josué 24, 31. Está escrito: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora você vai um pouquinho para o livro seguinte, Juízes, por favor. Juízes 2, a partir do versículo 10. Juízes 2, a partir do versículo 10. Está escrito: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois todos serviram a Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Nós podemos ver aqui a geração de Josué, íntegra, viveu a história e teve experiências com o Senhor. E nessa outra geração aqui, a seguinte, eles tiveram a oportunidade de ouvir muito perto as histórias da geração de Josué. Eu fico imaginando o privilégio desses filhos, quando alguma coisa apertava, ia lá no vovô, na vovó, o pai, a mãe: o senhor pode orar por mim? Porque eles conseguiam enxergar nessa geração de Josué fé, vivência da palavra. Uma geração que amou o Senhor. Mas essa geração aqui
por mais que tenha vivido ou visto, até ouvido as histórias, ela não mergulhou profundamente em viver com o Senhor, em ter as suas próprias experiências. É como se nos nossos dias aqui, a pessoa perguntasse como que está a situação sua espiritual, e você vai falar, olha, está uma bênção, lá na igreja está acontecendo tanta coisa, o Senhor operou um milagre na vida do fulano, o Senhor operou um milagre na vida do fulano, mas você mesmo não tem nada, você não tem experiência com o Senhor. Seria aqui o crente 6 horas, vocês conhecem? 6 horas por mim, mas ele mesmo não ora. Aquele que sempre depende espiritualmente do outro, do pai e da mãe. E eu que trabalho com adolescentes, a gente sabe que muitos sentam nessa cadeira aqui. Sabem que quando a coisa aperta, eles vão recorrer aos pais. E a gente luta muito para que eles possam ter suas próprias experiências. Que eles mergulhem e conheçam o Senhor, não só de ouvir falar, mas de viver com Deus. E aí a gente vai para a terceira geração. Ficou um vazio. Eles até ouviram bem distante que seus avós adoravam ao Deus verdadeiro. Eles até ouviram distante de histórias bonitas. Mas provavelmente eles não viram a vivência dos seus pais. Provavelmente eles não viram seus pais dando testemunho. Até temem. Muitos até temem ao Senhor. A gente coloca essa geração também, aquela que a gente não consegue saber o que é. Está na igreja é uma coisa, em casa é outra. Está na igreja, mas na igreja é uma coisa, no trabalho é outro. Não tem testemunho, não tem vivência, não é concreto. A pessoa fica até na dúvida, mas você conhece a Deus? Dá uma dúvida, por quê? Porque o evangelho é a pregação da própria vida, queridos. Essa geração aqui ficou no vazio. E nós vamos colocar o nome nessas três gerações. A primeira aqui é a geração compromisso. O Novo Testamento trata essa geração como uma geração espiritual. Alguns até falam, mas será que esse pessoal são os fundamentalistas? Não pode fazer nada? Eu estou dizendo, não é simplesmente frequência de igreja. Eu estou dizendo é vida com Deus. Gente que ora, gente que sabe o que é resposta com Deus. Gente que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer andar com Ele. Renuncia o próprio prazer. Essa geração aqui, primeiro é Deus, depois é Ele. Primeiro Deus, depois eu. Essa segunda geração já não é a geração compromisso. Alguns podem chamar, eu ouvi esse exemplo dessas 3 cadeiras, e eu gostei muito. Por isso que eu trouxe aqui, porque tinha tudo a ver com a nossa mensagem. É café com leite. Aquela que você não consegue separar, está misturado. Os adolescentes, eu acho que eu poderia chamar essa geração do arroz. Vocês sabem o que é arroz, né? Aquele que só vai para acompanhar. Não é o prato principal. Às vezes, quando eles vão se reunir, até para paquerar e namorar, aquela ali só arrozando. E interessante que essa geração aqui, o Novo Testamento, chama de uma geração carnal. O Novo Testamento também chama aqui, que eu acho que uma das palavras mais pesadas, uma geração morna. Não és quente, nem frio, és morno. E eu estou a ponto de vomitar-te. E essa última geração aqui é a geração da crise. É a geração que não consegue mais crer e também não colocou nada para crer. É a geração que a falta de experiência dos pais foi munição para que eles se afastassem do Senhor. E você pode até perguntar, mas Leninha, o afastamento dos meus filhos é por causa da minha vida? Meu irmão, eu sempre falo isso para os adolescentes. Quando eles comentam comigo, olha, eu vou me afastar de Deus, eu vou me afastar da igreja. E eu falo com eles, não justifique o seu afastamento em cima de pessoas. Você vai com as suas próprias pernas. Ah, porque a igreja é assim, porque fulano é assim. O nosso compromisso não é com homens, é com Deus. E eu gostaria de deixar bem claro, nessa geração aqui, que apesar deles irem com as próprias pernas,
nós podemos levá-los a tropeçar. Aqui ocorreu um batismo aqui agora, o reverendo Guilhermino sempre fala isso. Nós somos o exemplo. Que exemplo nós temos dado para os nossos filhos? Será que você, pai, mãe, tem coragem de renunciar até determinadas coisas que te dão prazer, mas você sabe que é pedra de tropeço para o seu filho? Determinada vez eu estava atendendo um adolescente que me procurou no final de uma mensagem em determinada igreja. E ele abriu o coração em lágrimas dizendo que estava viciado em álcool. E ele comentou comigo que aos 14 anos ele ia para festas de escolas e ele não conseguia parar de beber. Ele chegou a entrar em coma alcoólico, tentou esconder dos pais. E toda vez é como se a bebida alcoólica o chamasse, toda a pressão que ele passasse, ele procurasse na bebida. E eu conhecendo a família dele, eu falei assim, meu filho, mas o que está acontecendo contigo, meu filho? Você foi criado na igreja, você recebeu a palavra. Você canta, você fala do amor de Deus lá na frente. Você é assíduo na sua UPA, no seu trabalho com adolescentes. E eu fiz a seguinte pergunta, como que você começou isso? Foi influência de amigos? Foram amigos te chamando para ir para alguma balada? E ele disse, algo que estremeceu a minha alma. Não, Leninha. Eu aprendi a beber dentro de casa. E eu tive coragem de perguntar, mas como assim dentro da tua casa? Teus pais são cristãos, eu conheço. Mas eles bebem. E toda vez que meu pai acabava de beber o restinho da sua cerveja, e ele pedia para que eu levasse o copo para a cozinha, eu bebia o restinho. Eu aprendi a beber com meu pai. Eu tive a oportunidade de conversar com aquele adolescente, mas ao mesmo tempo meu coração ficou quebrado. Porque nós pais, nesse mês de família, nós precisamos abrir mão de determinadas coisas que, para a gente, é determinado prazer, mas que se torna fracasso dentro da nossa casa. A gente precisa, de forma decidida, resolver o Deus o qual nós vamos servir. O evangelho é sério, irmãos. A gente não pode achar que igreja é clube social. Eu vou para a igreja só para falar com as pessoas, eu vou para a igreja para ouvir uma palavra, porque isso aquece até meu coração. Não, o evangelho tem que ser prática na tua vida. Você tem que viver, andar com Deus, ter experiências com o Espírito Santo de Deus. A gente tenta introduzir na mente das nossas crianças que elas precisam ter essas experiências. E eu lembro até de um dia, na minha casa, eu estava lá com uma doceira, um pote de vidro, bonito de doce. E eu estava lá e a minha filha mais nova, ela deixou quebrar. Ela quebrou o vidro de doce. E eu gostava muito daquele vidro. E eu rapidamente, eu falei assim, agora tá, você quer um presente, não quer? Eu estava para dar um presente para ela, acabou, você não vai ter mais, não vai ganhar. Eu vou pegar o dinheiro do seu presente e vou comprar a minha doceira. Eu queria colocar um castigo para ela. E ela virou de forma, eu não estava esperando essa palavra dela, eu não estava esperando, ela virou para mim com a cara de pau e disse, eu também vou orar para Deus para Ele me dar uma doceira. E a palavra ficou. Fui pregar fora, até aqui em Caxias, num acampamento. Cheguei lá, preguei. No final, me chamaram lá na frente, oraram por mim, me agradeceram e foram me entregar um presente. No mesmo dia, irmão. E eu não costumo abrir presente na frente, eu fico meio envergonhada, né? O pessoal, abre, adolescente, né? Abre. Eu fui abrindo. O que era, irmão? A doceira, irmão. Eu falei assim, Jesus, como é que o Senhor responde rápido a Vitória? E eu cheguei em casa e falei assim, Vitória, olha só o que eu ganhei. E eu fiz questão de falar, Deus respondeu a sua oração. Meu irmão, se Deus responde doceira, Ele responde também as nossas orações em nome de Jesus.
Você que clama pela sua família, você que clama pelo seu marido, você que clama pela sua mãe, você que clama pela conversão dos seus filhos. Deus responde a nossa oração para a honra e glória do seu nome. É por Ele, não é pela gente, é por Ele. E eu gostaria de destacar que essa geração, as 3 gerações, seja a do compromisso, seja a do café com leite, seja do compromisso da crise, que não quer nem mais acreditar em nada. Sabe qual é a minha esperança? E daqui a pouco eu termino a mensagem. É lembrar que nessa cadeira aqui se sentou Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Ele teve erros? Ele teve, como eu e você. Mas ele quis andar com Deus, ele teve experiências tremendas com o Senhor. Quem sentou aqui? Isaac. Ele teve experiências com Deus? Até teve, irmão, mas vamos ser sinceros. Isaac teve mesmo, foi um grande pai e um grande filho. As experiências que a gente fala aqui de Abraão, fica difícil até lidar com as experiências de Isaac. Mas ele viu e acompanhou toda a vivência do seu pai com Deus. Essa aqui é dela que eu quero terminar. Essa aqui é quem, gente? Quem? Jacó. Com todo respeito, safado, enganador. Se juntou com a mãe para um plano terrível para tirar a primogenitura do irmão. Aprontou, fugiu. Detonou com a família. Só que o que toma meu coração, que me dá vontade até de chorar quando eu penso nisso, que Deus transformou a vida de Jacó. Ele saiu dessa cadeira e foi para lá, irmão. Ele lutou com Deus. Lá em Gênesis está escrito que ele não se conformou com a situação que ele se encontrava. Sabe por quê? Porque todo discípulo é um inconformado. A gente não pode permanecer do jeito que nós estamos. Por mais que você fale assim, eu acho que eu estou nessa cadeira, mas ainda é pouco. Quando Deus resolver não te mudar mais, Ele te leva. Se você está vivo, meu irmão, que tem que acontecer alguma mudança. E eu termino essa palavra dizendo, você, em que cadeira você está? Talvez você é novo convertido e você, de cara, já é um exemplo para toda a sua família. Talvez você já esteve até sentado nessa cadeira aqui do compromisso, mas foram tantas as lutas, o cansaço. E você veio para cá, você está morno, você está frio espiritualmente, você está vendo a sua família se acabar. Talvez você que é jovem, talvez você, não sei, você pode estar aqui. Você está aqui porque você veio obrigado. Porque tua mãe te obrigou a você, porque teu pai obrigou. Você pode estar aqui. Em nome de Jesus, leva essa mensagem para o teu coração. É hora de você mudar e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus está aqui presente nesse lugar. A semente está sendo plantada no teu coração. E é uma decisão aqui pessoal de cada um. Até você que está aqui, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Decidir hoje o Deus o qual você quer servir, para com você, com autoridade, se levantar e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disso, meu filho. Não abra mão disso em nome de Jesus. Só que a gente só vai poder falar isso com autoridade, querido, se a obra começar na tua vida. Não adianta você esperar que a obra vai começar na vida do seu filho. Começa com você. Para que seus filhos vejam a diferença. Vejam uma vida íntegra. Vejam uma vida com Deus. Vejam alguém que sabe amar de verdade. Dentro e fora da igreja. Alguém que busca ter experiências com o Senhor. Alguém que vá para a reunião de oração e fala: eu não vou me cansar enquanto de não ver a bênção derramada sobre o meu lar, sobre a minha família. Um dia, por muito tempo, eu fiquei aqui. Depois eu comecei a ouvir experiências da minha mãe com Deus. Só que eu cheguei a ponto de Josué, quando eu disse: não, eu preciso mais.
Eu preciso ter as minhas experiências com o Senhor. Eu preciso mergulhar nesse Deus todo verdadeiro. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro e único Salvador da minha vida. E posso falar que vou orar, que vou clamar, para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Como? A gente pode ensinar os nossos filhos no levantar, no andar, no deitar, sendo exemplo para a vida deles. Por mais que eles digam não, eles verão o agir de Deus na vida dos seus pais. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, por cada família representada aqui, Pai. Às vezes a gente fica meio distante, a gente passa um pelo outro aqui, a gente até pergunta, tá tudo bem, mas a gente nem espera a resposta. E é possível que tenham pessoas aqui que tenham se enxergado. Estão com seus corações, aquele vazio. Mesmo assim, em primeiro lugar, reina tantas outras coisas, mas não é o Senhor Jesus. E eu te clamo, Senhor, como o Senhor fez com a vida de Jacó, muda, Senhor, as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Porque é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que nos escolhe. Meu Deus, opera um milagre nessa manhã. É possível que tenham pais, que tenham mães, avós e avós, que já tiveram grandes experiências com o Senhor, mas estão vendo as suas famílias distantes de Ti. Vai ao encontro de cada um, meu Deus. Dê vivência. Ministra a oportunidade das pessoas andarem contigo, mas te conhecendo, não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. De terem experiências de pedidos, de respostas, de agradecimento, de ver o Senhor movendo as águas, de ver o Senhor curando, de ver o Senhor sendo adorado no meio da família. Naqueles momentos em que a gente não tem nem coragem de pedir nada, a gente só quer agradecer. Não porque as lutas acabaram, mas porque nós resolvemos servir ao Deus verdadeiro e nós cremos que nada foge ao Teu controle. Meu Deus, vai de encontro aqui a cada filho. Tem gente aqui que às vezes o filho está tão longe. Cuida deles, Senhor. Leve alguém para pregar o Evangelho para eles, se eles estiverem distantes. Eu quero te pedir também, por cada coraçãozinho de avô e vó aqui, Senhor, cubra com Teu sangue cada netinho, cada netinha, que às vezes passa dificuldade de saúde, às vezes está longe do Senhor Jesus, às vezes nem teve oportunidade de ser criado numa igreja para ouvir a palavra. Opera um milagre, Senhor. Muda a história. Para que quando a gente parar e pensar nas futuras gerações, a gente já tenha coragem de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou clamar pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, em nome de Jesus. Eu consagro a minha família ao Senhor, ela é Tua. E enxugue as lágrimas, Pai, de todos aqueles que estão sofrendo por alguma situação, por abandono dentro de casa, por brigas intermináveis, por ver os seus pequenos distantes. Senhor, conforta o coração, fortifica a fé, para que nenhum desista de ver a vitória sendo derramada sobre sua família. E que em nome de Jesus possamos ver a nossa família reunida na Tua casa, louvando o Teu nome. E não frequentando igreja para clube, mas que a nossa família tenha experiências com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.